Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos, começando a semana, ótima semana para todo mundo, que seja muito boa para os tricolores, que tem jogo importantíssimo amanhã já contra o Grêmio pela Libertadores, jogo da volta no Maracanã, 7 da noite, Fluminense precisando vencer por 2 gols de diferença, coisa que não consegue há bastante tempo, para avançar para as quartas da competição sul-americana. Se vencer só por 1 gol, vai para famigerada disputa de pênaltis. Deus nos livre, né, galera? Haja coração, mas tem que ganhar. Maracanã vai estar cheio, né? Já temos aqui, no momento, o número do público atualizado, de quantos ingressos já foram vendidos. Vou trazer isso para vocês e também informações sobre o lateral esquerdo que o Fluminense está buscando, além de informações exclusivas em primeira mão para você aqui, nessa tarde de segunda-feira, sobre o time do Fluminense, que fez seu último treinamento agora pela manhã, e já vou adiantar aqui, vou dar um spoiler. Ignácio está fora do jogo. Ignácio, que tinha ganho a vaga de titular na partida anterior, né, no jogo contra o Corinthians, começou jogando com o Thiago Silva, poderia jogar amanhã, mas não vai jogar, e eu vou trazer detalhes e outros detalhes sobre outros jogadores a partir de agora. Vem! Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Estamos aí pertinho, não sei nem quantos faltam. Faltam poucos inscritos para os 50 mil. Seja um deles, é de graça. É só clicar embaixo no botão da inscrição. Você já me ajuda demais. E com like, claro. Aí ajuda muito, né, gente? Aí você vai para a galera. Aí você me dá uma grande força aqui no meu trabalho. Com like, com inscrição, é tudo 0800. Vamos lá, gente. Vamos bater papo aqui. Tem informações sobre a escalação, né? A ausência do Ignácio e como é que está a situação em relação a outros jogadores, Nonato, Martinelli, Kevin Serna. Você vai saber tudinho aqui comigo já já. Primeiro vamos falar desse cara aqui, ó, que o Fluminense está buscando no mercado, um lateral esquerdo. E o nome, né, o nome da vez é Gabriel Fuentes, do Junior Barranquilla, que é time colombiano, que enfrentou o Botafogo, inclusive, na fase de grupos. Então aí as estatísticas dele no SofaScore, né? Gabriel Fuentes tem 27 anos, 1,80 m, e está aqui o valor de mercado dele, ó, 1,9 milhões de euros, né? É a estimativa que está do valor de mercado no SofaScore em relação ao Gabriel Fuentes. Aqui tem algumas notas dele, aqui do lado direito em cima, notas em atuações dele na Conmebol Libertadores desse ano. Contra a LDU, 7, depois um 6,5, aqui um 7,1, contra o Botafogo, 7,3, e no jogo mais recente, no jogo de ida das oitavas de final, quando o Junior Barranquilla perdeu de 1-0 para o Colo-Colo, perderam lá no Chile por 1-0, ele teve uma atuação nota 6,8. Gente, considerando o rigor das notas do SofaScore, são realmente boas notas, né? Ele está com notas ali sempre perto do 7 e pelo menos 3 delas acima de 7, ou seja, as notas médias dele na Libertadores são de 7,13. 7 jogos, 7 como titular, minutos por partida 90, ele joga sempre os 90 minutos, né? Esteve já na seleção da semana uma vez, 1 gol, ele tem 1 gol e uma assistência na Libertadores, tá? Agora, um número que me preocupou um pouco aqui, tá? Aqui embaixo, cruzamentos certos, 19%, 0,4%, 19%, não é bom para lateral, né? Lateral tem que ser jogador que sabe ir à linha de fundo e cruzar corretamente. Ele tem bons números em quase tudo, eu dei uma olhada aqui geral, menos nessa história aí do cruzamento certo. Me pegou esse troço aí, tá? Fiquei um pouco preocupado, mas tirando isso, são bons números do Gabriel Fuentes, tá? Que tem presença constante quando ele jogava na seleção sub-23, mas não na seleção atual, na seleção principal da Colômbia, mas na sub-23, sim, é canhoto. E, como eu falei, 27 anos, 1,80 m, segundo esse valor de mercado, vale um pouco menos do que 2 milhões de euros, né? E a informação é que o Fluminense está atrás dele. Segundo o jornalista Vitor Lessa, o Fluminense ainda está negociando e os valores não assustam, não são valores altos. Aí, obviamente, devem girar em torno desse valor aí, seria 1,7 milhões de euros, mas por uma fração dele, talvez por 70%, 80% dos direitos federativos. O fato é, gente, que o Fluminense está precisando de lateral esquerdo, sim. Marcelo não dá mais para contar, né? Não sei quando é que ele vai jogar, se ainda vai jogar de uma forma competitiva esse ano.
O Diogo Barbosa tem uma lesão que vai tirá-lo dos campos pelo menos 1 mês e meio, e o Esquerdinha, infelizmente, sentiu, né? Sentiu a responsabilidade nesses 2 jogos em que apareceu contra o Grêmio e agora contra o Corinthians. Claramente não foi bem, sentiu os nervos. Eu não acho que seria para descartar, jogar fora e queimar o garoto, né? Inclusive vou falar dele daqui a pouquinho, mas a gente já sabe que só tem o Esquerdinha. E o Esquerdinha é um jogador que não foi bem nas possibilidades que teve até agora, pelo menos assumindo a posição de titular. Então, o Fluminense precisa de um lateral esquerdo para ontem. Seria o Gabriel Fuentes? Não sei, mas não parece um nome ruim e é um risco calculado, de um valor relativamente baixo, né? Nada é muito baixo para quem tem o orçamento do Fluminense, porque 1,7 milhões de euros dá em torno de 10 milhões de reais. É muita grana, é muito dinheiro, mas está precisando. Então, vai ter que contratar, seja o Fuentes, seja algum outro. Galera, sobre o jogo de amanhã, né, vou começar com as notícias aqui. A primeira é em relação aos ingressos vendidos. Vamos lá, olha aqui, ó. Está aqui no Netflu. Maracanã tem apenas 2 setores disponíveis para Fluminense e Grêmio. Deve receber grande público. Com mais de 40 mil ingressos vendidos, restam apenas 2 setores disponíveis. O Fluminense ontem à noite divulgou que tem mais de 40 mil vendidos. Já deve ter uns 45 a essa altura do campeonato. Só tem setores Norte e Maracanã mais. Os demais setores, Sul, Leste Inferior, Leste Superior e Oeste, já estão esgotados. Né? Aí aqui está o mapa, né, que você vê. O Netflix botou aqui o mapa que você vê lá no site onde acontece a venda de ingressos, onde você vê que tudo que está cinza escuro aqui já está vendido, né? Ou não está disponível para compra. Os que estão disponíveis para compra aqui são Maracanã mais, aquele setor com mordomia, com comida, bebida, conforto, e aqui a Norte já abriu. Então, o setor Sul inteiro, setor Leste inteiro, Superior e Inferior, e o setor Oeste inferior, tudo isso aí já foi vendido. Só tem, nesse momento, o Norte, que está começando a ser vendido, e Maracanã mais, que é bem mais caro e tem uma mordomia bacana. Ou seja, galera, teremos um público, não sei, um pouco mais ou um pouco menos, mas provavelmente perto de 50 mil torcedores no Maracanã. É pressão, claro que pesa para o adversário, claro que ajuda o Fluminense, mas isso a gente já sabe que não basta. Tem que jogar futebol e ser um time mais incisivo, muito mais eficiente no que diz respeito ao setor ofensivo, onde o Fluminense rarissimamente está fazendo mais de um gol. E quando faz mais de um gol, não está ganhando os jogos. Perdeu do Juventude lá por 3-2, empatou no Maracanã e não adiantou nada, 2-2 com o Juventude, com 2 gols já nos acréscimos. Né? Então tem que vencer por mais de um gol de diferença, coisa que conseguiu pela última vez contra o Sampaio Corrêa, modestíssimo Sampaio Corrêa, ganhou 2 vezes por 2-0 na Copa do Brasil. Porque vencer por mais de um gol de diferença é artigo raríssimo nesse Fluminense 2024. Até por isso eu acho que eles estão fazendo uns exercícios desse tipo, até diminuindo o gol para conseguir ser mais preciso nas finalizações. É o que mostra aqui, gente, o vídeo que o Fluminense postou na rede social, no Twitter, hoje. Olha só o treininho lá, treininho tipo um recreativo, 2 toques, com um gol pequeno. Olha só, vou mostrar para vocês, bora. Tá aí, ó. A área está ali, né? A galera tá precisando realmente ter um gol menor para ter mais precisão. Acho que eles só filmaram as bolas que entraram, pelo visto, né? Ou pelo menos só botaram nessa edição as bolas que entraram. Claro que isso aí é muito mais uma brincadeira, né? 2 toquezinhos, mas com gol reduzido, porque eu espero que no treino para valer, no treino sério, lá eles tenham treinado finalizações no gol real, né? Porque o gol é muito maior do que isso aí. Não é tão difícil assim acertar. Mas isso aí é um clipe que o Fluminense exibiu do treinamento desta manhã. Porque no treinamento propriamente dito, eles não botaram hoje, por enquanto, imagens na divulgação para a imprensa, nem fotos. Então eu vou mostrar para vocês, porque é relevante, vale a pena dar uma olhadinha nas fotos do treino de ontem, no domingo, dia seguinte ao empate com o Corinthians. O Fábio estava lá, né, mas dos caras que jogaram 90 minutos, ele foi uma exceção, né, de ir para campo. O goleiro treina sempre. Tá aí o Fábio. Vamos seguir aqui, ó. Esse cara ainda tá lá, rapaz. É isso mesmo. Esse aqui é o Kevin Serna, né? Estamos aqui com o Serna. Olha aqui o Serna, né? Serna vai para o jogo, tá, gente? Vou contar essa história em detalhes já já. Deixa eu só continuar mostrando as fotos aqui para vocês, tá? Enquanto a gente vai vendo as fotos. Isso aqui são fotos, repito, fotos do treinamento do domingo, de ontem. O Fluminense ainda não divulgou fotos dessa segunda-feira. O Felipe Melo, o Thiago Santos não jogaram 90 minutos. O Felipe nem entrou no jogo. O Thiago entrou no finzinho no lugar do Inácio, né? Então ele treina. Quem jogou
menos de 45 minutos, treina no dia seguinte. Essa é a regra. Os outros vão lá só para revisão médica, né? Para aquele miguezinho. Então, o Felipe Melo treinou normalmente. Nonato, né, que entrou no segundo tempo, esse também treinou normalmente. Felipe Melo, Nonato vai para o jogo, vou contar já já. Arias, voltando de suspensão, graças a Deus. Graças a Deus. Treinou normalmente. Martinelli aí dentro de campo, aí, gente. Martinelli ficou fora com torção no tornozelo no último jogo. Treinou. Ganso voltando de suspensão ao lado do Serna. Nonato, Martinelli novamente. Será que o Felipe Melo pode ter chance nesse jogo? Hein? Guga ali, Ganso, Manuel com Ganso, John Arias, o Salvador. É isso, galera. Só mostrando aqui o restinho. É isso. Então, essas as fotos do treino de ontem. Então, vamos para as notícias de hoje, tá bom? Primeiro, né, para a gente abrir os trabalhos, já dei o spoiler no início. Ignácio, que foi titular contra o Corinthians, foi bem, mereceu elogios, apesar do empate, mas sentiu ali faltando uns 10 minutos, 10, 15 minutos para terminar o jogo. Ele sentiu aparentemente, né, foi alguma coisa no joelho. Eu já tive torção no joelho mais de uma vez. Então, quem já teve, mais ou menos reconhece ali os movimentos. Não sei se foi isso, mas aparentemente ele teve uma entorse no joelho. Pode ter sido leve, mas não dá para continuar. Ele não conseguiu continuar no jogo, tentou mais alguns minutos, mas depois foi substituído. Informação, ele já foi examinado pelo departamento médico, já tem, obviamente, um primeiro diagnóstico, ainda estamos aí dentro de um período de 48 horas após a lesão, né, que geralmente são importantes essas 48 horas, as 24 horas iniciais também são cruciais. Ele já foi examinado, eu não tenho a informação do diagnóstico, mas eu tenho uma informação para vocês. Ele está fora do jogo de amanhã. Ignácio, portanto, não vai para o jogo, não será relacionado, não será reserva, não será titular, não vai para o jogo. Quem vai ser o substituto do Ignácio? Pois é, agora essa é a questão. Será Thiago Santos? Será Felipe Melo? Será Antônio Carlos? Eu acho que são as três opções. Acho impossível o Felipe Melo ser o substituto? Não acho. O Felipe Melo está fora há bastante tempo. É um jogo em que o emocional, em que essa parte de imposição, né, o psicológico vai ser muito importante, a liderança necessária dentro de campo vai ser importante. Então, a gente não sabe exatamente como está o Felipe Melo. Ele aparece bastante nas fotos de ontem. Eu acho que a possibilidade maior, a probabilidade é Thiago Santos, né, que era a zaga titular antes da chegada do Ignácio assumir a titularidade no último jogo. Então, acho que a zaga provável é Thiago Silva e Thiago Santos. Mas vejo Felipe Melo correndo por fora. Lateral esquerda. Esquerdinha foi muito mal nos dois jogos, né? Principalmente nesse contra o Corinthians. Contra o Grêmio não vinha tão mal, mas acabou sendo responsável direto em 2 lances pela virada do Grêmio. Há uma informação, também não há uma informação, mas há uma tendência de que Mano Menezes insista com ele, que o Mano tente dar mais uma oportunidade para o esquerdinha, senão vai queimar o jogador. Se tirar ele depois de 2 tentativas, ele é o único especialista no grupo nesse momento, com as ausências de Marcelo e Diogo Barbosa, existe uma tendência de que o Mano tente dar mais essa oportunidade e aposte que ele se fortaleça mentalmente. Os jogadores mais velhos, obviamente, estão conversando com ele. Então, pode ser, sim, que o esquerdinha tenha essa nova oportunidade. E a alternativa seria uma improvisação. Provavelmente Guga, como já foi improvisado em outras oportunidades, mas na época ainda do técnico Fernando Diniz. Martinelli, como você viu aí, está treinando. Ficou fora do último jogo, mas pode ser relacionado amanhã, pode ir para o jogo, pode até ser titular. Nonato está treinando. É provável que seja titular? Sim. Agora com a ausência de Alexander, que já foi para o futebol árabe, vendido aí por 3 mariolas mordidas, 9 milhões de euros, eu acho uma merda de venda. Acho uma venda muito baixa, ainda mais para um jogador que poderia ser útil agora, inclusive na lateral esquerda. É mais uma doação, né, ou semi-doação, 9 milhões de euros, não saberemos nunca como será esse dinheiro pago, em quantas prestações, se tem bônus aí no meio, se não tem. Enfim, aquela transparência, para não dizer o contrário, tradicional da gestão atual do Fluminense. A gente tem que ficar vendo Matheus Martins, Luiz Henrique, Pedro, esses jogadores todos arrebentando nos rivais. Daqui a pouco o Alexander está de volta aí por 5 merréis, voltando para um rival do Fluminense também arrebentando. Fecha parênteses. Alexander é fora, né? Já foi embora. Então tem ali para o meio campo, além do André, tem Martinelli, tem Nonato, tem Facundo Bernal e vai ter a volta, claro, de Paulo Henrique Ganso voltando de lesão. Aleluia! Ganso fez muita falta na transição nesse último jogo contra o Corinthians. Na frente,
John Arias de volta também de lesão. Cauã Elias, obviamente, será o titular. E aí temos dúvidas. Se ele jogar com 3 no meio, acho provável, ele vai ter que vir com um terceiro atacante. Quem será? Keno, de novo, que só jogou bem 10 minutos no início do segundo tempo contra o Corinthians, ou será que Isaac ganhou a oportunidade de ter mais uma chance, né? Porque Isaac foi bem no jogo contra o Corinthians. Na minha opinião, foi um dos jogadores que melhor se saiu pelo lado do Fluminense. Não foi ótimo, não resolveu o jogo, mas deu um cartão de visitas com personalidade. Não acho nada improvável que Mano dê mais uma oportunidade a ele no time titular, ao lado de Arias e ao lado de Cauã Elias. Jogo crucial, sem Ignacio, sim, na zaga, tá fora, mas com algumas voltas importantes. Tá bom? Bota a opinião de vocês aqui embaixo. Tá confiante, não tá? Deixa o like e comenta. Quero saber o que vocês estão pensando sobre isso aí tudo. Um abraço. Mais tarde tem live aqui no canal Ilan FC. A gente se vê. Valeu.